Olá, seja bem-vindo à nossa Vitrine Tecnológica, um espaço dedicado às inovações que fazem parte do portfólio da AGIT, a Agência de Inovação Tecnológica da FURB. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores do Departamento de Engenharia Química da Universidade, que desenvolveram uma tecnologia que permite produzir uma pasta de celulose a partir de um resíduo da indústria do palmito. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios a professora Lorena Tavares, que é doutora em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a participação e a oportunidade. E a gente recebe também o professor Atilano Vegini, doutor em Engenharia Química. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de a gente tentar apresentar um pouquinho do nosso desenvolvimento. Bom, gostaria que o professor Atilano começasse nos explicando em que consiste essa tecnologia, esse produto desenvolvido a partir das pesquisas de vocês. Então, quando você tira o palmito, uma grande quantidade desse resíduo, que são, a gente chama isso de bainhas, ou vocês podem também, para fazer analogia, são as cascas do palmito, que são as cascas externas, elas ficam lá na indústria. Isso gera um grande passivo ambiental. Então, esse trabalho todo da professora Lorena, que ela começou lá em 2001, 2002, foi justamente tentar ajudar a minimizar esse problema da indústria de palmito, tentando achar alternativas para que a gente pudesse fazer uma utilização desse resíduo. E dentro desses vários trabalhos que foram feitos, um deles é o que, talvez eu vou conversar um pouquinho mais aqui com vocês, foi uma solução que a gente começou a trabalhar com ela em 2010. Nós fizemos um projeto da FAPESC em 2009, final de 2009, e em 2010 a gente começou a desenvolver esse projeto, que foi a produção, sim, de pasta de celulose, pasta mecânica de celulose através desse resíduo. Então esse trabalho começou em laboratório, e nós estamos aqui justamente para contar esse caso, porque o que eu vou contar aqui, eu e a professora Lorena, é que nós tivemos um desenvolvimento que a gente chama de inovação tecnológica de ponta a ponta. Então nós começamos no laboratório lá em 2010, e aí, quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas com esse resíduo, a gente começou a ver a potencialidade para ser utilizado como uma alternativa de fibra, que se usa na indústria, fibra de celulose. E para a gente poder conseguir dar justamente essa segunda etapa, que a gente define mais ou menos para a gente, por isso a gente fala de uma pesquisa ponta a ponta, você tem o início do laboratório e depois você quer a coisa lá no final, que é a indústria funcionando. Para você chegar daqui até lá, você tem várias etapas. Então a primeira a gente já tinha vencido, que seria essa parte de pesquisa de laboratório em escala menor. E para fazer uma escala um pouco maior, antes de começar a instalar a indústria, a gente tinha que achar um parceiro. A gente conseguiu isso. Em 2016, final de 2016, achamos um parceiro. Eu não trabalhava nessa área, não tinha nada a ver com a área de celulose. É uma empresa que trabalha na área de combustíveis, totalmente diferente, mas abraçou o projeto. A gente apresentou para ele aqui em escala de laboratório, falou, não, vamos fazer. E aí começou uma parceria entre a FURB e essa empresa, que é a Estrada Distribuidora de Petróleo. Então, nós fizemos esse desenvolvimento todo em termos de processo. Primeiro, tivemos que escolher um local para instalar essa unidade. Essa unidade foi instalada no braço do Serafim, aqui em Luiz Alves. E por que ela foi instalada nesse local? Porque, justamente, eu comentei antes, a matéria-prima é diferente. Ela tem um trabalho de logística totalmente diferente. Então, nós tínhamos que colocar essa indústria no local, pensando em termos de logística, quantos quilômetros está o meu fornecedor da minha matéria-prima e assim por diante. Então, esse local que nós achamos, a gente fez uma avaliação lá em termos de possibilidade, quantidade de fornecedores, produtores de palmito que tinham na região, era muito grande, suficiente para instalar essa indústria. Então, essa indústria foi instalada lá. Nós começamos a instalar ela em 2019. Aí tivemos um problema com a pandemia 2020 e 2021, que acabou atrapalhando também um pouco, atrasou, mas começamos a fazer os primeiros testes e em escala industrial. Então significa, gerou uma indústria que hoje está lá funcionando, e essa indústria ela começou a produzir a pasta mecânica de celulose. Nesse tempo todo, é claro,
a gente acabou gerando a patente dessa produção, já temos a patente da produção da pasta mecânica de celulose. Temos pedido de outras patentes também, que depois eu vou comentar de outros produtos, mas a ideia inicial era pasta mecânica de celulose para produção, para utilização na indústria de celulose. Só que quando a gente começou a produzir essa pasta mecânica de celulose, a gente continuava as pesquisas no laboratório e tudo mais, a gente começou a ver outras potencialidades, né? Porque a celulose ela é utilizada em vários mercados, em várias aplicações. Então nós começamos a pensar em outras aplicações, tipo a indústria de fibrocimento. Na indústria de fibrocimento ela usa hoje em dia na sua composição, lá na sua mistura, celulose também para produção. Então nós começamos a utilizar também um pouco que se produzia tudo em testes, né? Testes porque a empresa, quando ela abre, quando é um produto novo, ela tem que fazer um monte de testes também com o cliente lá para ver se é interessante ou não. Para a própria indústria de papel e celulose também, a gente mandou o material, fez um monte de testes. Só que o que ficou mais interessante para a empresa, né, isso é uma coisa comercial, o que o investidor decidiu, é utilizar essa pasta mecânica de celulose para a produção de multi, né? O que é isso? O multi ele é utilizado na hidrossemeadura. O que seria a hidrossemeadura, para entender de uma forma bem simples? Vamos supor que você tem um terreno que você queira plantar grama, né? Antigamente a gente pegava lá um corte de grama, né, e ia colocando lá, encaixando, né? É como você vê nessas BRs antigamente, hoje em dia a gente já não vê mais isso, mas ainda se usa essa técnica, claro, né? Se usa, né? Se você tem lá você faz uma rodovia, alguma coisa, você vai cortar um morro, você vai ter uma região lá, um pedaço lá do morro que você vai ter que replantar, né? Significa, então você tem várias formas de você replantar isso. Uma das técnicas é a hidrossemeadura. Em outras palavras, se eu estivesse plantando grama aqui, por exemplo, todo mundo conhece um regador, né? Coloca água lá e, né, pulveriza a água, né? Então imagina que eu vou fazer uma solução onde que eu vou colocar lá alguns produtos, a semente inclusive da grama e tudo mais, e junto eu vou colocar o multi. O que é o multi? O multi nada mais é do que fibra de celulose, que é uma fibra de celulose. Entende? Você mistura lá e aí você rega isso, entende? Com a semente e tudo mais, e aí a grama começa a crescer. Então, uma técnica diferente. É claro que num talude desse, né, numa BR, você não vai usar um regador, né? Você tem um equipamento para isso que vai pulverizar. E essa técnica, ela tipo assim, o mercado dela está se ampliando muito, então o investidor falou, não, realmente é interessante a gente trabalhar nesse setor. E a gente fez um trabalho muito grande em 2023, principalmente nessa área, com a aplicação do multi para a hidrossemeadura, e começou a vir os resultados. Por quê? Essa outra coisa interessante. Essa fibra de celulose, ela é diferente da fibra de celulose usual da madeira, que se utiliza também para o multi. Se tem multi, né? Como se tem multi de outros resíduos aí que sobram de celulose. Mas pela característica da matéria-prima que vem, né, das cascas de palmito, né? Todo mundo já comeu palmito, sabe que é uma delícia, então imagina, as cascas não são tão ruins assim. Então ela está gerando uma fibra de celulose que é muito boa. Então na hora da aplicação, essa fibra de celulose, que é essa ideia, que é o multi, né? A gente chama isso de biomulti, né? Atualmente, que é a empresa que está instalada lá em Luiz Alves está produzindo. A empresa se chama Biosemear hoje, ele criou essa empresa chamada Biosemear, está produzindo o biomulti. Esse biomulti, ele faz o quê, na verdade? Ele protege a semente que está lá, né, para ela germinar melhor. Então significa, protege contra o calor, mantém umidade, né? Tem um monte de características lá que uma boa fibra de celulose tem que fazer para poder manter. Então significa, o biomulti hoje em dia é o carro-chefe, né, da pasta mecânica de celulose. Nós estamos agora em uma outra tipo de pesquisa. Lá atrás, em 2009, quando a gente fez o projeto da FAPESC, a gente colocou também que uma das ideias, além da pasta mecânica de celulose, em 2017, quando a gente fez o projeto com a estrada, a distribuidora de petróleo, a gente colocou como sugestão, além da pasta mecânica de celulose, trabalhar para a produção de nanocelulose. O que são as nanocelulose? Isso, na realidade, na época, quando a gente colocou esse tema, até hoje, né, não é alguma coisa em termos de pesquisa tão avançada, né? Se você olhar, tem poucas empresas, né? Tem aqui, acho que a Fibria, que está trabalhando bastante com nanocelulose, mas você não tem
hoje em dia tantas aplicações da nanocelulose. Todo mundo fala em nanopartículas e assim por diante. É claro que é a tecnologia do futuro, com certeza, né? E nós também estamos, então, através das cascas de palmito, tentando produzir a nanocelulose. E essa foi uma surpresa muito boa para nós. Por quê? Para você produzir a nanocelulose, você gasta muita energia. Entende? Você tem os processos químicos, você tem processos mecânicos, tem vários tipos de processos. Nós conseguimos desenvolver, já estamos numa fase de pesquisa de laboratório, que a gente já desenvolveu a parte de laboratório, de produção, a gente conseguiu obter o processo de produção da nanocelulose através das bainhas de palmito, utilizando menos energia do que um processo convencional. Entende? Porque, de novo, a matéria-prima é diferente. Então, a fibra que você tem lá, ela está disposta numa casca de palmito diferente do que de uma madeira e assim por diante. Então, significa que nós estamos conseguindo obter um bom resultado. Temos ainda um pouco mais de pesquisa na parte de nanocelulose, principalmente na parte de aplicação, porque a parte de aplicação é alguma coisa inovadora, então a gente está buscando aí parceiros para fazer esse desenvolvimento. Esse aproveitamento dos resíduos da indústria, né, é uma questão bastante explorada, que vem sendo historicamente bastante explorada pelo Departamento de Engenharia Química da universidade, né? Acho interessante a gente ressaltar que essa é uma pesquisa que já está na indústria, né? Ela ultrapassou os muros da universidade, ela está na indústria. Gostaria que a professora fizesse qual que é a avaliação que a gente pode fazer dos resultados dessa tecnologia, desse produto na indústria, e que outros ramos da indústria também poderiam se beneficiar dessa tecnologia e podem se interessar pelo licenciamento dessa tecnologia desenvolvida por vocês. Eu queria aqui enfatizar a participação da FAPESC. Como esta Fundação de Apoio à Pesquisa, também à Inovação catarinense, deu suporte para que nós conseguíssemos realizar um conjunto de trabalhos envolvendo um grupo muito grande de pessoas do meio acadêmico, do setor produtivo, de outras instituições, para que se gerasse, sim, muito conhecimento. As pesquisas que iniciaram com essa casca de palmito, que, como o professor Atilano mencionou, se deu primeiro com a espécie a palmeira real, porque Santa Catarina produz muito dessa espécie, se deu num trabalho que a FAPESC financia no início de 2001. E havia uma parceria com a Prefeitura de Blumenau nesse projeto, que visava a geração de trabalho e renda para a agricultura familiar catarinense por meio do cultivo de cogumelos comestíveis e medicinais. Nesse projeto, vários resíduos da nossa região, resíduos agroindustriais, foram elencados e, numa discussão técnica, uma proposição foi feita pela nossa falecida colega, professora Lúcia Sevinani, em que ela aborda a necessidade de se estudar as cascas de palmito, dada, como o professor Atilano já mencionou anteriormente, a magnitude, o volume desse resíduo. À época, nós estávamos iniciando atividades junto a um programa de pós-graduação não vinculado à engenharia química, mas ao Centro Tecnológico, que é o programa de pós-graduação em engenharia ambiental, e com a participação dos alunos do mestrado deste programa, nós iniciamos várias atividades de caráter técnico-científico para a geração de diferentes produtos, para a geração de diferentes tecnologias e das diversas geradas. Olha, Camila, para você ter assim uma ideia, eu fiz um levantamento recente e me deixou assim bastante surpresa a informação que ali eu verifiquei. Por exemplo, eu observei que nós geramos 15 trabalhos dentro do estrito sensu, entre mestrado e doutorado, ou seja, é uma história já de cerca de 22 anos que nós temos de trabalhos com a casca do palmito, vários artigos científicos, para mais de 30 artigos, patentes, foram 5 patentes, recebemos prêmios, 2 prêmios nós também recebemos por desenvolver tecnologia com as cascas de palmito.
Enfim, capítulos de livros e continuamos ainda nessa produção. Tanto que quando tu me perguntastes sobre aplicações em outros campos, né, nós recentemente tivemos a publicação de um trabalho relativo ao uso da casca do palmito para alimentação tanto de humanos quanto de bovinos em confinamento. Aí você diz, puxa vida, vamos consumir então a casca do palmito? Na verdade, vamos falar assim entre aspas, né? É como se fosse uma extensão do palmito, do ponto de vista nutricional, né? Uma extensão. Há diferenças químicas, evidentemente, especialmente quando você fala em termos de partícula fibrosa, né? Material de maior resistência. No entanto, a nossa estratégia tecnológica foi aliar a este material celulósico um componente biológico. E aí nós adicionamos a essa fibra celulósica da casca do palmito fragmentos de fungos macroscópicos. Então vamos falar assim para generalizar, para ficar bem popular o conhecimento, né? Nós introduzimos fragmentos de cogumelos. E diferentes cogumelos foram testados e os cogumelos eles têm uma capacidade de expressar determinados metabólitos que têm funções terapêuticas muito importantes. E uma das atuações que buscamos ter com esses cogumelos foi na sua capacidade como agente anti-inflamatório. Então, a partir do momento que é proporcionada a ingesta desta fibra com estes cogumelos, ou com cogumelo X ou Y, vai haver uma resposta de saudabilidade ao que fizer a agente da ingesta. Aí você vê que de uma abordagem ambiental que se trabalha ou que se busca, você também pode ter uma abordagem para aplicação na saúde. Bom, as empresas interessadas em realizar o licenciamento, né, dessa tecnologia, desse produto desenvolvido por vocês, devem entrar em contato com quem, professora Tilano? Para aplicação, para utilização da nanocelulose, isso a gente está aberto em parcerias, com certeza entrar em contato diretamente com a FURB, pode entrar em contato com o professor Vinícius Vigers, no Departamento de Engenharia Química, porque nós temos interesse, já tem algumas empresas que já conversaram com a gente já está na fase de produzir em uma escala um pouco maior a nanocelulose e partir para as aplicações. Por exemplo, a gente vê uma grande aplicação tanto na área farmacêutica, da nanocelulose, na área de cosméticos, na área de tintas industriais, em outras áreas, né? Mas são as áreas que, na própria indústria de papel e celulose, na mistura, porque a nanocelulose ela tem uma característica onde que ela ajuda aos resultados. Ela tem, se você comparar, por exemplo, tem estudos aí que falam que a nanocelulose ela aguenta como se fosse um cabo de aço, né, em termos de força. Então imagina o potencial que você tem. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Lorena Tavares, doutora em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica. Muito obrigada, professora Lorena, pela presença. Uma satisfação estar aqui. E conversamos também com o professor Atilano Vegini, doutor em Engenharia Química. Muito obrigada, professor, pela presença. Ok, nós que agradecemos. Obrigado. A gente agradece também a você pela sua companhia. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.